Fala galera, Capitão Fran aqui para mais um episódio de Nerd Fiction e hoje review da terceira temporada de Cobra Kai! Bem, turma, a Netflix começou aí o ano dando esse presente pra gente, que foi a terceira temporada de Cobra Kai. Gente, eu não sei vocês, mas eu passei pelo menos 7 horas no dia primeiro parado assistindo o telinha do meu celular pra ver Cobra Kai. Depois eu peguei, joguei numa televisão e aí todo mundo tava comigo aqui na praia, se deu mal, que teve que assistir também comigo Cobra Kai, tá? Mas olha, gente, que série muito legal. O pessoal que faz Cobra Kai tá de parabéns, mas então vamos lá, gente, ó, impressões gerais, sem spoilers, e aí então eu falo um pouquinho do review com spoilers pra você. Maneira geral, a série tá mais bem balanceada pra mim. Assim, a segunda temporada eu acho que pegou um pouco mais pesado no drama teen, o que eu pessoalmente não me incomodo tanto. Alguns amigos meus falaram que estavam muito barrados no baile. Eu não ligo tanto pra isso porque eu era fã de Barrados no Baile, pra falar a verdade. Mas a questão é que eu consigo ver o ponto de vista deles. E eu vejo que essa temporada eles se apoiaram muito mais no legado dos filmes do Karate Kid e na história dos adultos. Então isso eu acho que balanceou melhor. Mas não quer dizer que os personagens, tá? Do núcleo jovem da novela, vamos assim dizer, estejam abandonados. Não estão. Claro que ainda tem um pouco do drama adolescente, principalmente lá pelo episódio 7, 8, tá? Eles não vão largar os personagens, mas de uma maneira geral ficou muito bem estruturado, eu achei. É claro que o karatê, muitas vezes a coreografia não é fantástico, tá? Isso aqui não é uma série do Arrowverse com caras de 30 anos no pico da resistência física que ficam um dia inteiro na academia. Não, você tem pessoas jovens e os atores principais, vamos falar a verdade, nunca foram karatecas de verdade e eles já passaram dos 50. Então a gente tem ali as cenas de karatê que eu gosto. Eu acho que pro universo Karate Kid tá muito bom. Agora, você também não pode ficar bravo, tá? Quando o karatê não é um nível fantástico, porque lá desde o começo, quando eles foram atrás de escalar os atores pro Karate Kid 1, tá? Eles já deixaram muito claro que eles estavam atrás de atores e não karatecas. Eles queriam passar uma história. O karatê sempre foi na série Karate Kid e também no Cobra Kai como um gimmick, tá? Uma maneira de você trazer a história e trazer emoção, porque na verdade é o drama pessoal dos atores. Você tem o drama pessoal do Daniel e do Johnny, que eles não conseguem evoluir entre eles. Na vida com outras pessoas eles cresceram, mas quando um tá com o outro, eles não conseguem evoluir. Então você tem esse drama pessoal, você tem o drama dos outros personagens, como por exemplo a esposa do Daniel, que não consegue entender por que aquilo existe entre eles, porque ela não viveu os filmes originais, e você tem o drama dos adolescentes, que veem eles, sabe, como inspiração e acabam se perdendo, certo, no drama dos dois. Então o karatê é só uma desculpa pra gente ver essa interação, essa história continuada como sempre foi. Nos filmes originais o karatê era uma desculpa pros ensinamentos de vida, certo, do seu Miyagi pro Daniel. E agora o karatê é uma desculpa para você ter interação entre os personagens. Mas de uma maneira geral, a série tá bem estruturada, tá melhor. Eu gosto desse sistema Netflix de soltar todos os episódios de uma vez só, eu assisto logo e vamos para as próximas coisas. Se você tem um serializado, vamos assim dizer, que os episódios muitas vezes não são contidos, dessa maneira eu acho que fica melhor para contar a história. Se for uma coisa mais contida, tipo um Mandaloriano, um por semana ficaria melhor, tá? Mas então, basicamente essas minhas impressões gerais. Vamos pros spoilers, vamos fazer esse review. Muito bem, gente, chegamos na parte com spoiler, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, algumas pessoas têm perguntado na internet: eu preciso assistir o Karate Kid 2 e 3 para entender a temporada? Não, mas ajuda e muito. Se você não assistiu o Karate Kid 2 e o 3, mas principalmente o 2 para essa temporada, você vai ficar meio perdido em toda a parte do Japão. Mas não quer dizer que você não vai entender a história. Eles são muito bons em mostrar flashbacks, em mostrar as cenas
cenas importantes do filme pra você saber. Mas você ter a história no contexto é muito melhor, tá? Outra coisa, eu não tenho aqui, né? O Luiz não tá aqui, nem o pessoal lá que sempre fala comigo de Cobra Kai, que nem o Valdomiro, o Thiago. Então, como eu não tô fazendo um bate-papo, eu tô fazendo sozinho, eu vou dividir em pedacinhos, tá? Não em episódios, mas em pedaços para eu fazer esse review. Primeira coisa, personagens que voltaram. Olha, a gente teve vários personagens do Karate Kid, menores e maiores, que voltaram e ficou muito legal. A Kumiko, interesse amoroso, tá? Do Daniel San, que recentemente teve em Star Trek Picard, né? Como a Comodoro, tá? Ela voltou, 2 episódios, tá muito bem, ela mostrou que o personagem dela continua evoluído e ela vem dar uma lição muito importante pro Daniel, porque ela traz os outros personagens. Ele vai na vila, vê tudo diferente, né? A modernidade chegou, mas é aí que vem a lição que a Kumiko quer dar. Não é o lugar, é as pessoas que fazem o lugar. E vamos falar a verdade, vocês já não sentiram isso? Vocês já não foram pra sua antiga faculdade ou pro seu colégio e viram que não era a mesma coisa? Porque as pessoas não estão lá. Então ele vai pro lugar e tudo mudou, mas ele encontra a Kumiko. E a Kumiko traz o Shozan, a Kumiko traz outra menina que eu esqueci o nome, desculpa, que o Daniel salvou a vida. Então você ter isso das pessoas fazerem o lugar e a maneira com que eles conseguiram passar o clima do Karate Kid 2, eu achei que funcionou muito bem. E o Daniel foi pro Japão com uma cabeça e voltou com outra. Que ele foi com a cabeça de que as pessoas não mudam, por causa da interação que ele tinha tido com o Johnny no começo da temporada e nas outras duas. E aí você vê o Shozan, e gente, o serviço que eles fizeram pro personagem de Shozan foi brilhante. Por quê? Porque eles pegaram um personagem, além de redenção, lá no filme 2, certo? Que verdadeiramente tentou matar o Daniel, e eles deram um arco bonito, um arco de respeito pra ele. Então aquilo ali ficou muito bem feito, mostrar que os dois não eram mais rivais, apesar do Daniel começar achando, mostrar que eles não eram mais rivais, muito pelo contrário. Ele, talvez, em termos de família estilo seu Miyagi, é a coisa mais próxima que ele tem de um primo, de um irmão, porque eu tava conversando com pessoas que fizeram karatê, tá? Que a gente teve umas lives aqui com dubladores, tá? Aliás, valeu, Yuri, muito legal você ter participado, e também com o Fernandes, tal, do que faz jiu-jitsu e é psicólogo. E esse negócio de artes marciais, de você ter reverência aos mestres que vieram antes e você saber a linhagem da sua arte marcial, é uma coisa real. E eles usarem isso para unir o Shozan e o Daniel também foi muito legal. E, ok, é forçado a menina que o Daniel salvou no filme 2 ser a vendedora internacional da Toyota falsa deles? É forçado. Não vou falar que não é forçado, não vou falar que não ficou pesado, mas entra na lição. Outros personagens que voltaram, que também são importantes, que ainda não tinham aparecido. A gente vai ter a mãe da Ellie, certo? Lá do filme original tá de volta, também bem legal ver ela, tá? E a Ellie. Gente, a Ellie tá lá pra mostrar uma coisa muito importante. A gente precisava, uma hora, unir os dois protagonistas. Porque não tem, tá? O Johnny não é o vilão pro Daniel e o Daniel não é o vilão pro Johnny. E apesar de um monte de review superficial que assistiu 2 episódios da primeira temporada e falaram, eles inverteram, agora o Daniel é o mal. Continua assistindo, por favor, antes de falar besteira na internet. O Daniel não é o vilão e o Johnny não é o vilão. Eles são antagonistas um para o outro, mas na história eles são ambos os protagonistas. E uma hora eles iam ter que se juntar. E aí que entra o Crazy na história. O Crazy é o que vai fazer com que eles entendam o quanto eles são parecidos. Mas eles precisavam da Ellie explicar isso. Por quê? Porque nas 2 primeiras temporadas eles tentaram diversas vezes fazer os dois se unirem e não dava certo, porque faltava uma peça-chave do filme original, a ex-namorada dos dois, o motivo da disputa. E nenhum dos dois pode ficar com ela ou vai ficar com ela no final. Por quê? Porque ela mesmo falou, isso é passado, a vida deles não pode mais estar no passado. Agora vamos lá, outra coisa que eu quero falar, comentário social. Gente, eu gosto muito do comentário social de Cobra Kai, por causa que ele não é explícito,
ele não é direto, ele não é aquela coisa de encheção de todo episódio, se não tiver um momento comentário social, não é. O comentário social que existe em Cobra Kai é muito mais sutil, e é isso que faz ele funcionar muito bem. Por quê? Porque você vê nas crianças, você não vê um bando de adolescente de 40 anos se passando por criança, você vê realmente garotos e de todos os tipos corporais. Você tem os magrelos e você tem os mais gordinhos, você tem os mais atléticos, e eles usam isso. E o tipo corporal das meninas, principalmente da Sam e da Tori, não é um tipo corporal, sabe, Batwoman, que você não acredita que aquela pessoa jamais vai dar um soco que vai machucar um graveto. Não, elas têm um tipo corporal que você acredita que fazem artes marciais. Você vê a Tori dando um soco, ou a Samantha dando um soco, você acredita que machuca. Por quê? Porque elas não são um bando de palitinho correndo querendo se passar pela Capitã Marvel, tá? Então isso também é legal, eles são muito realistas nisso, tá? Agora, o que mais de comentário social que tem que é importante é mostrar o bullying. E eles sempre trabalharam o bullying, só que eles estão mostrando que às vezes o bullying também é praticado pelas pessoas que têm o diálogo do ai, você está me ativando, você está vindo do meu lugar seguro, olha, temos que parar com a microagressão e com a macroagressão. Eles estão falando que as pessoas também fazem bullying usando isso. Bullying é uma coisa muito fácil de ser virado pra lá e pra cá. Não é porque a pessoa tem um discursinho lindo de inclusão na internet que ela não tá fazendo bullying com alguém, ou não tá usando essas armas pra fazer bullying. E a gente viu isso. Outra coisa é que hoje a gente tem também a cultura do apropriação cultural, e o próprio Daniel é acusado de apropriação cultural na primeira temporada. E aí, quando você vê o Shozan falando, você é um estrangeiro, não pode levar isso, o Daniel responde, eu não sou um estrangeiro, porque eu fui acolhido pelo Sr. Miyagi na família dele. Então, pela tradição ali que eles deixam explícito, ele não está fazendo apropriação cultural, porque ele foi criado naqueles valores. Isso é uma coisa que você tem que entender. Não importa se você é branco, negro, amarelo, vermelho, a cor que você quiser, você foi criado numa cultura, você tem direito a exercer a sua cultura que você foi criado. Não é a cor que te define, é o que tem dentro. E o que tem dentro do Daniel é os ensinamentos do Sr. Miyagi. Isso é uma resposta para todos os idiotas da apropriação cultural, tá? Então, todos esses pequenos comentários sociais elevam a série. Agora, o roteiro. Assim, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu assisto Cobra Kai morrendo de medo. Aí, Fernando, você tá com medo que eles vão se machucar? Você tá com medo que eles vão fazer? Não, eu assisto ele morrendo de medo porque eu vejo todas as portas abertas para aquelas saídas de roteiro ruins, aquelas saídas de roteiros bobas. Ai, a Ellie chegou, então a Amanda, a esposa do Daniel, vai ficar com um ciúminho. E aí vamos ter um negocinho desse. Eles poderiam fazer esse roteiro preguiçoso, mas eles não fazem. Quando a Ali chega, você não tem isso. Sabe por quê? Porque a Amanda é adulta e a Ali também. Você vê com que eles abrem as portas para fazer esse tipo de coisa, mas eles voltam, eles mostram outra coisa. Então, quando você vê um roteiro inteligente, que vai, como a gente fala, né, nesse tipo de ideologia, que vai carregando armas, mas que sabe disparar as armas durante a sequência da história sem ferir a história e sem cair em bobeirinha, melhora muito o seriado. E outra coisa que eu escutei muitas críticas foi que a parte do Vietnã com a história do Chris. Olha, eu achei tudo aquilo muito bom, achei tudo aquilo fantástico. É um roteiro de televisão. Você não queria que eles tivessem realmente ido pro Vietnã, né, e filmado com Vietcongs. É um roteiro limitado. Isso aqui não é Star Trek Discovery com 10 milhões de episódios pra ver a Michael chorando. Saco, tá? É um roteiro que eles não têm toda essa grana e eles estão fazendo, sabe o quê? Eles estão trabalhando em roteiro, não em visual. E isso ajuda muito a gente a compreender a história. Você dá uma cara pro Chris, dá uma explicação pro Chris do jeito que ele é, sem transformar ele em um vilão patético ou em fazer ele ficar bonzinho e compreensível, não. A gente entende porque ele é do jeito que ele é, mas ninguém vai torcer pra ele por causa do que aconteceu com ele. Por quê? Porque ele é ruim. E outra coisa, vamos falar sobre subverter expectativas.
eles ficaram apontando pra gente que o rabo de cavalo seria o Terry Silver. Eles ficaram apontando pra gente que ele seria o Terry Silver, mas ele não era. O Terry Silver era o medroso, era o magrelo medroso. Aquele era o Terry Silver do filme 3, que é quem ele chama no final, que é o cara que ele salvou no Vietnã. Eles mostrarem isso. Gente, até os pequenos detalhes. Quando o comandante fala o nome do cara que treinou ele em artes marciais, é o mesmo nome que o Terry Silver falou, que era o grande mestre deles no filme 3 pro seu Miyagi. Todas as pequenas referências estão certas, o respeito ao canon tá certo e eles fazem funcionar dentro do roteiro. Então tudo isso pra mim vai fazendo com que a série funcione cada vez mais e me deixa cada vez mais empolgado pra continuar vendo, tá? Agora, a história do Daniel e do Johnny era um pouco óbvio o que ia acontecer. Não tem como eu falar que não era óbvio o que ia acontecer. Claramente, desde a primeira temporada, uma hora eles iam ter que se unir, certo? E a maneira com que eles fizeram isso, acho que ficou muito boa, porque eles tentaram se unir na adversidade na primeira temporada, não deu certo. Na segunda temporada, com as namoradas, esposas, mostrando que eles eram mais fortes, e não deu certo. Eles tentaram se unir por eles mesmos, por causa das crianças, e não deu certo. Quem uniu eles foi a Arlie, para mostrar para eles que tudo isso é besteira, eles estavam crescer. E aquilo ficou muito bom. Ficou certo, por quê? Porque eu não quero mais voltar. É claro que na próxima temporada a gente vai ver um atrito do estilo de ensinamento dos dois. E eles vão ter que trabalhar isso para aprender a trabalhar, para ensinar juntos. Mas não quer dizer que eles têm que voltar ao ponto de antagonistas um pro outro. Eu não quero ver isso. Personagens têm que evoluir e eu acredito que eles vão fazer isso. Agora, só para eu falar um pouquinho sobre o que eu acho que vai acontecer na quarta temporada, gente, o final deixou muito claro, né? Cada um tem o seu campeão ali. O Johnny tem o Miguel, o Daniel tem a filha dele, a Samantha, e você tem também, tudo bem, o Rob indo pro lado do Chris. E cada um tem o seu campeão pro torneio All Valley, que vai ser o grande plot da quarta temporada. Agora, tem gente falando que eles têm cinco temporadas já confirmadas na Netflix, e tem entrevista do Ralph Macchio falando que eles têm planejamento para sexta temporada. Sinceramente, eu não consigo ver uma história indo muito além da quinta temporada, a não ser que uma quinta temporada traga de volta um Mike Barnes, que para quem não sabe, não prestou atenção, o Mike Barnes é dono de 30% do Cobra Kai Dojo, de acordo com o acordo que ele fez no Terry Silver. Era 50% se ele ganhasse do Daniel e 30% independente de qualquer coisa. Então, o Mike Barnes, o vilão do terceiro filme, ele tem como entrar na história trazendo um plot para uma quinta temporada, tem. E eu adoraria ver o Johnny e o Mike lutarem, então eu acho que ia ficar muito legal. Mas só assim que eu consigo ver ter mais história, por causa que eu não quero que Cobra Kai fique arrastado, que eles repitam os plots. A segunda temporada repetiu muita coisa da primeira que eu não achei que ficou legal, então tá na hora deles evoluírem. Essa temporada evoluiu, então se for ter uma quarta temporada, vamos manter nisso. Talvez uma quinta temporada trazendo uma redenção pro Rob e o Mike Barnes de volta? Pode ser, mas além disso eu não faria. Eu pararia por aí. E para fechar, os ensinamentos do Sr. Miyagi, eles conseguiram fazer de uma maneira emocionante. Claro que eu não chorei, homem não chora, mas tá, tudo bem? Uma maneira emocionante de fazer com que o seu Miyagi dê uma última lição de vida que o Daniel tava precisando para deixar passar e seguir em frente o caminho dele. Aquilo ficou muito legal. A profundidade que eles deram para a esposa do Daniel finalmente entender que não era só uma briguinha de dois, que o negócio era sério tanto para os caras quanto para os filhos, foi importante. Olha, parabéns, gente, de boa. 2021 começou bem pra mim só com isso aí do Cobra Kai, tá? Fantástico. 2020 terminou bem pra mim, vem do Luke Skywalker, e 2021 começou bem pra mim, vem do Cobra Kai. Então, ó, parabéns pro pessoal, gente, é isso. Curte, compartilha, comenta, fala aqui pra mim o que você achou da terceira temporada. Se eu tô errado, fala porque que eu errei na minha crítica, não tem problema. O importante é ter troca de ideias, é ter discussão, tá? Ninguém é dono da verdade, graças a Deus ninguém sabe mais que o outro, porque as coisas te afetam emocionalmente de maneiras diferentes, tudo bem? Então é isso, e se você quiser, considere ser sócio da Nova Frota, entre no nosso site Nova Frota BR, tá? E dá uma olhada em tudo que a frota tá fazendo. Falou, galera!
E hoje o review da terceira temporada de Cobra Kai. Eu tinha que quebrar alguma coisa, ia ser tão mais legal. De Cobra Kai. Nossa, não tem o que eu quebrar. Será que vocês conseguem jogar o maquinho e acertar lá no ar quando eu fizer Cobra Kai? Joga embaixo. Não, você joga na linha do meu punho. Consegue? Na linha do meu punho. E numa velocidade que eu consiga dar um soco. Pode ser. Joga em mim que eu desvio, vai. Cai, eu jogo. Cai, você joga. Então tá, sem me machucar. E hoje review da terceira temporada de Cobra Kai. Ah! Será que ficou bom? Pinha. Pinha, eu acho que eu não machuco a mão. Aliás, não machucou a primeira, né? Tá, agora eu devo ter quebrado essa. E aí, ficou ruim? Não. Eu acho que devia voar uma pinha em você quando você tá falando. Toda hora. Sempre que eu tô falando aleatório, vem uma pinha, eu dou um soco nela. É surpresa, pra ver se você sabe o karatê. Pra ver se eu tenho o Nagi. Então curte, compartilha, comenta e é isso aí. Falou, galera! Agora não, né?